Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. Está aqui também, você pode acompanhar com a gente. Está bem pequenininha a letra. E você pode acompanhar também pelo teu aplicativo ou pela tua Bíblia. Diz assim, preste bastante atenção no texto, porque o texto já vai explicar basicamente aquilo que a gente vai ministrar nessa noite. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo. Na hora eu vou fazer assim às vezes para ver se vocês estão ligados, amém? Às 3 horas também não precisa ser toda hora, né? Mas vamos lá. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse então Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, e o mesmo homem que acostumava mendigar sentado na porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Queridos, nós estamos em uma série de pregações sobre o tema mergulhando no Espírito Santo. E essa é a última mensagem dessa série. Essa é a última mensagem da série Mergulhando no Espírito Santo, que nós trabalhamos em todo mês de setembro. E você que acompanhou de alguma forma desde o início, você vai entender que desde o primeiro domingo desse mês nós estamos trabalhando exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo. E no primeiro domingo nós juntos estudamos, compreendemos, aprendemos acerca de quem é o Espírito Santo. Nós compreendemos juntos quem é a pessoa do Espírito Santo. Depois entendemos o que ele faz em nós. E domingo passado nós juntos também aprendemos e entendemos um pouco mais sobre o Espírito Santo dentro de nós, como morador da nossa casa, como o morador, como habitador da nossa casa, do nosso corpo. Então nós juntos meditamos sobre o tema a casa do Espírito Santo. Amém? Todo mundo aqui é morada do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E hoje, para encerrar essa série, eu quero caminhar com vocês sobre o tema transbordando no Espírito. E no decorrer dessa série nós falamos sobre tudo isso, sobre quem é o Espírito Santo, o que ele faz, sobre se encher do Espírito. E agora nós vamos trabalhar exatamente o pós, depois que eu recebo ele, depois que eu tenho ele em mim, morando em mim, depois que eu me encho dele, agora a gente vai trabalhar o para quê. Para que eu preciso me encher? E se eu me encho, o que isso causa na vida do outro? O que isso gera na igreja? O que isso gera na sociedade? O que isso gera no meu ambiente de trabalho? O que isso gera no meu casamento? O que isso gera na minha vida, em todas as áreas? E querido, o impacto que o transbordar do Espírito gera em nós também causa um impacto na vida do outro. Não tem como se encher e transbordar do Espírito sem que isso mude a vida de alguém, amém?
Quando Deus abençoa a sua vida, é para que vidas sejam abençoadas através de você. Deus nunca vai trabalhar de forma individual. Então, quando Ele enche você de graça, de poder, quando Ele enche você do Espírito, quando Ele enche você de dons, é para que outras pessoas sejam edificadas através da sua vida. E queridos, porque receber o Espírito é uma coisa, ser cheio é outra, e transbordar é outra. Talvez você tenha o Espírito, mas não é cheio. Talvez você tenha o Espírito e é cheio, mas não transborda. Você pode fazer parte de um desses grupos. Existem aqueles que irão frequentar um culto como esse, terão o Espírito, serão morada do Espírito, mas não são cheios. Não tem nada para oferecer de bom da parte de Deus. Mas também existem pessoas que participam de um culto como esse, que têm o Espírito, mas que são cheios do Espírito. Amém? Mas há um terceiro grupo de pessoas, que é desse que eu quero falar hoje, que é aqueles que têm o Espírito, que são cheios do Espírito, mas transbordam no Espírito. Eu espero que todos aqui estejam nesse grupo, amém? Mas se não tiver, a gente vai entrar hoje. Então, queridos, acompanhem comigo a partir do versículo 1. Olha o que diz. Vamos passar apenas os 3 primeiros versículos, pode passar aí. Olha o que diz o versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Querido, depois de serem cheios do Espírito, a Bíblia diz que Pedro e João estavam lá em Atos, no capítulo 1. Lembra, Atos 1, versículo 8? Eu já preguei sobre isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Pedro e João, eles haviam recebido o Espírito Santo, amém? Eles estavam lá junto com aquele povo que receberam o Espírito. Então Pedro e João estavam em Atos 1, Pedro e João estavam em Atos 2, quando o Espírito de Deus desce sobre eles. Só que depois que eles recebem o Espírito Santo, algo me chama a atenção. Depois que eles são tomados pelo Espírito, depois que eles são cheios do Espírito, a Bíblia diz que eles passam a ter uma atitude de oração. Olha só, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. A Bíblia diz que todos os dias esses homens iam ao templo às 3 horas da tarde para orar. Queridos, eu tenho falado muito sobre isso aqui, que esse é um dos principais fundamentos de uma igreja relevante. Esse é um dos principais fundamentos de uma pessoa relevante em Deus, é a oração. E a oração era um princípio na vida desses homens. Eles haviam recebido o Espírito, haviam se enchido do Espírito, mas não tinham se apartado da oração. Existem muitas pessoas que em um culto como esse, recebem o Espírito, são cheios do Espírito, mas na hora da oração não estão presentes. Deus tem mais para você, querido. Deus está chamando a gente hoje para um comprometimento com a oração. Deus está nos chamando hoje para um compromisso de oração. Na sua casa, quando acordar, ora, fala com o Senhor. Tem um tempinho ali, às vezes ouvindo uma música no seu computador, ore ao Senhor. Faça isso, querido. A oração, ela nos aproxima daquilo que é eterno. Ela nos aproxima daquilo que é sobrenatural. Você quer ouvir o coração de Deus? Ore, fale com Ele, querido. Ele está disponível para ouvir o teu coração. Ore. Então eles tinham essa atitude de oração. E o versículo 2, acompanhe comigo, olha só. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. O que me chama a atenção nesse texto, querido, é que todos os dias alguém levava esse aleijado no templo, amém? Mas a pergunta que eu faço para você que está acompanhando essa pregação é: quem levava esse camarada para a porta do templo todo dia? Ele era aleijado, não existia muleta,
não tinha esse negócio, não tinha cadeira de roda. Então alguém levava, estava sendo levado, o texto diz. E a minha pergunta é: quem levava esse homem todo dia para a porta do templo? E aí? Pode responder. A galera do templo. Vamos aplaudir a Jesus, que o Bertilho está conectado. Vamos lá, bem alto. Glória a Deus. Eram os crentes, queridos. Eram aqueles que foram cheios do Espírito em Atos 2. Eles levavam um aleijado para a porta do templo. Olha só que interessante, todos os dias eles estavam indo para suas atividades religiosas, eles pegavam o aleijado, deixavam na porta do templo, entrava para o templo, orava, clamava, saía do templo, pegava o aleijado, dava esmola e levava o aleijado de volta para casa. Parece um ato até legal, bonito, né? Mas não é, a gente vai entender isso melhor. Queridos, por que eles não levavam esse homem para dentro do templo? Por que a igreja não levou esse homem para dentro da igreja? Por que a igreja não transbordou o que tinha recebido de Deus em Atos 2 na vida daquele homem na porta do templo? E pasmem, isso acontece conosco todos os dias. Existem aleijados espirituais que passam por nós todos os dias, mas as nossas atividades religiosas nos impedem de abençoarmos a vida dessas pessoas. Nos impedem de trazermos essas pessoas para o nosso local de adoração a Deus, porque dá trabalho. A Bíblia diz que o templo era alto. Agora imagina uma longa escada, era alto. Imagina carregar esse aleijado, uma escada gigante, carregar uma pessoa até lá em cima. Gente, sabe por que esses irmãos não levavam esse aleijado? Porque carregar a gente que não sabe andar dá trabalho. Ninguém quer cuidar de gente que acabou de aceitar Jesus, porque dá trabalho. Só que quando você aceitou Jesus, talvez se alguém não cuidasse de você, você não estaria aqui hoje. Talvez se alguém não carregasse você lá atrás e não insistisse um pouco com você, talvez você teria desanimado. Está na hora da gente olhar para os aleijados e dizer assim: eu até poderia te dar uma esmola, mas isso não vai transformar a sua vida. Vem comigo, eu vou te carregar para a porta do templo, para dentro do templo, porque o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Ah, querido, será que Deus pode levantar você hoje para isso? Será que Deus pode chamar você para isso hoje? Será que Ele pode encontrar jovens, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, e não apenas cheios, mas que transbordam na vida daquele que passa? E aí? Agora o 3, queridos. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes. O que o aleijado pediu Pedro e João? Pediu o quê? Porque quem precisa de dinheiro vai pedir o quê? Dinheiro. É assim. Quando você está ali com o seu carro, e tem uns que até ignoram, né? Você está ali com o seu carro, aí vem um camarada ali com aquela plaquinha, né? Aquelas plaquinhas: por favor, me ajuda, eu não tenho cesta básica e tal, não sei o que, não sei o que. O que esse cara está querendo? Está querendo dinheiro, amém? Está querendo dinheiro. Esse aleijado não era diferente. Só que a partir daqui, muita coisa muda na vida desse cara, porque esse aleijado não encontrou apenas mais um homem, uma mulher que iria lhe dar esmola. Sabe por quê, querido? Eles decidiram se posicionar diante daquele homem. Eu quero que você acompanhe comigo algumas coisas que acontecem quando nós decidimos transbordar no Espírito. A primeira coisa que eu preciso que os irmãos acompanhem comigo, a Bia vai passar aqui, é que o transbordar no Espírito nos torna referência no meio da multidão. Acompanhe o texto comigo. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Acompanhe comigo, o aleijado está ali na porta do templo,
e de repente ele pede esmola a Pedro e João, porque o aleijado estava acostumado a receber esmola dos crentes. O aleijado pensava que aquela noite, ou que aquele dia, porque era 3 da tarde, seria apenas mais um dia na sua vida, em que ele receberia a esmola e voltaria para sua casa aleijado. Esse homem possivelmente, querido, estava olhando para baixo, com vergonha de quem ele era, com vergonha da sua pobreza, com vergonha da sua deficiência. E ele não tinha referência, porque os crentes a quem ele deveria olhar só dava esmola para ele. E ele já devia estar cansado de todos os dias receber esmola dos crentes na porta da igreja. E gente, esmola não muda a vida de ninguém. Esmola não transforma a vida de ninguém. Não adianta dar esmola para um cara que está ali no sinal, achando que você vai mudar a vida do cara, não. Não vai. Tem até um estudo que comprova que muitas das vezes nós ajudamos a sustentar o vício de muitas pessoas dando dinheiro. Não vamos falar sobre isso hoje. Tem até um estudo que um pastor fez, ele ficou 1 ano morando, dormindo com os mendigos. A esposa desse cara deve ter. Ele ia dormir com os mendigos, o nome dele é Iago Martins. Não sei se vocês conhecem. E ele fez um estudo, ele escreveu um livro falando sobre a máfia dos mendigos. E ele até disse que muitos mendigos têm carro, pasmem, carro top. Olha só, já ouviram falar disso? O cara vai, se veste mal, lógico que não é todos, né, gente? Vai, se veste mal, todo sujo e tal. Vai, pede dinheiro e junta dinheiro, compra um carro top e continua naquela vida. Por quê? Porque há um demônio na vida do cara. Um demônio da pobreza, um demônio da sei lá o que é aquilo, da sujeira. Demônio da sujeira. Tem isso também. Da imundícia. Tem isso. Só que a gente não vai falar sobre isso hoje. Só que aquele mendigo, ele então vira para Pedro e João, talvez olhando para baixo e fala: me dá uma esmola. Mas Pedro então resolve dizer algo diferente. Pedro não virou, tirou a mão do bolso, colocou a mão no bolso, pegou a esmola e falou: toma aqui uma esmola para você. Não, Pedro virou para aquele homem e disse: olhe para nós. Pedro estava dizendo assim: ei, não olhe mais para o chão, olhe para nós. Você não vai mais ficar sem referência, sem direção. Você tem a quem olhar. Olhe hoje para a igreja. E esses homens representavam uma igreja do Senhor, queridos, que tinha recebido um poder do alto. E Pedro estava dizendo assim: não olhe mais para baixo, olhe para o poder do Espírito Santo, porque isso vai transformar a sua vida. Irmãos, precisamos nos posicionar no meio dessa crise, dizendo ao mundo: para de olhar para baixo, para de olhar para as circunstâncias, olha para Jesus. Só que as pessoas só vão enxergar Jesus através de nós. Será que você está disposto a dizer: olhe para a igreja, olhe para nós. Nós recebemos algo que mudou a nossa vida e vai mudar a sua vida também. Ah, queridos, nós precisamos fazer isso. Os governantes não sabem o que fazer, a sociedade não sabe o que fazer, mas nós temos a resposta vem do alto e Ele é Jesus Cristo. A igreja tem a resposta que o mundo precisa, queridos. A resposta não está na direita, a resposta não está na esquerda, a resposta não está no centro, a resposta não está em Lula, não está em Bolsonaro, não está em sei lá quem que vai candidatar. A resposta está em Jesus, e é esse que nós precisamos anunciar. Amém? Eu vejo uma igreja muito preocupada em anunciar nome de pessoas, de presidentes, de governantes, e muito pouco preocupado em anunciar o nome de Jesus. Pedro poderia ter falado assim: não, vamos lá no Herodes, porque ele vai te dar um dinheiro melhor. Herodes era o governante da época, mas ele disse assim: eu recebi algo que é muito maior do que esse governo corruptível. Eu recebi algo que pode transformar a sua história, que pode transformar a sua vida. Querido, a igreja não foi chamada para anunciar o nome de político, amém? A igreja foi chamada para anunciar o nome de Jesus. Segundo, o transbordar no Espírito nos dá autoridade para impactarmos o outro
com o poder do alto. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Agora olha comigo. Todo mundo estava olhando, todo mundo estava dando esmola para esse homem. Pedro ofereceu algo diferente. Esmola fala de dinheiro, fala de poder humano, fala de um poder corrupto ou corruptível. Esmola fala de algo que você recebe e que pode até satisfazer a sua carne, a sua vida carnal, a sua vida humana, mas não pode transformar a tua alma. Querido, entenda algo: dinheiro nenhum salva a vida de ninguém. O que salva é Jesus Cristo. É por isso que a igreja precisa se levantar mais do que nunca e parar com esse negócio de pregar essa teologia da prosperidade, que Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar dinheiro. Não, Deus só quer te salvar, o resto trabalha. É isso. Por que tem gente que odeia Deus e é rico, gente? Já parou para pensar nisso? Se Deus estivesse preocupado em fazer alguém ficar rico, Ele também estaria preocupado em fazer quem é rico e que odeia o nome dele ficar pobre. Deus não tem compromisso com esmola. Deus quer salvar almas, vidas, transformar pessoas. É isso que Deus quer fazer. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis. Então nós, sendo falhos, miseráveis, Deus decidiu nos amar. Amém? Só que o amor dele não me dá o direito de fazer o que eu quero. O amor dele não me dá o direito de viver da forma que eu quero. O amor dele não me dá o direito de viver uma vida de pecado, não. O amor dele me chama para perto, me aproxima daquilo que é santo e me chama à santidade. É isso. E querido, precisamos mais do que nunca de autoridade do alto para impactarmos a vida do outro. Será que as pessoas têm sido impactadas através do transbordar do Espírito Santo em nós? Faz uma análise aí dentro da sua vida agora. Feche seus olhos, feche seus olhos. Será que existem pessoas lá no seu trabalho, na sua escola, trabalho, eu não sei aonde, que têm sido impactada através da sua vida nas redes sociais? Dá uma pensada aí. Não precisa falar, não. Existem pessoas nos observando, esperando receber algo diferente através de nós. Mas tudo que nós temos entregado para essas pessoas são esmolas. Esmola não muda a vida de ninguém. Terceiro, o transbordar do Espírito gera misericórdia em nós pela vida do outro. Vamos ler o texto junto? Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Você pode glorificar a Jesus por isso, queridos? Olha só que coisa linda. Esse texto me emociona, irmãos, porque eles fizeram aqui mais uma vez o que ninguém estava fazendo. Todo mundo passava, via esse homem caído e não tinha coragem de estender a mão, não tinha coragem de se abaixar, de estender a mão e de levantar o homem. Mas Pedro e João aqui se esquecem da religiosidade. Pedro e João aqui se esquecem dos seus estudos. Pedro e João aqui se esquecem da sua profissão e eles se comparam com aquele aleijado, dizendo: olhe para nós. E a Bíblia diz, queridos, que eles estendem a mão e aquele homem se levanta. Quem transborda do Espírito entende que a vida de alguém pode ser mudada quando nos abaixamos e estendemos a mão, querido. Está na hora de estendermos a mão às pessoas que precisam de Jesus do nosso lado. Será que Deus pode te levantar para isso aqui hoje? Amém? Amém? Quarto e último. Transbordar do Espírito nos leva à evangelização. Versículo 8 diz: e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando
a Deus. Queridos, olha o que o texto diz, que depois o aleijado, aquele que não estava andando, aquele que se levantou quando Pedro e João estendeu a mão, aquele que pediu esmola, mas recebeu o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele entrou para dentro do templo. Mas esse aleijado nunca tinha entrado no templo, concorda? Esse aleijado ficava sempre aonde? Na porta do templo. O homem que estava caído na porta do templo, agora entra dentro do templo. E não apenas entra, mas começa a louvar a Deus com Pedro e João. Queridos, o transbordar do Espírito em nós fará com que aquele que estava caído perto de nós se levante e celebre o nome de Jesus. Muitas pessoas, escute isso, muitas pessoas estão na beira do templo, que é você. Pegou? Quem é o templo? Nós. Muitas pessoas estão na beira do templo, que somos nós. E essas pessoas nos pedem esmola todos os dias. E tudo que a gente dá para essas pessoas são esmolas. Mas no dia que pararmos e dissermos para essa pessoa: olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. No dia que oferecermos isso para essas pessoas estarão aqui conosco em um culto como esse. Amém? Vamos lotar essa igreja, amém? Vamos lotar essa igreja? Então a gente tem que parar de dar esmola. Tem que parar de dar esmola no Instagram. Tem que parar de dar esmola no Facebook. Tem que parar de dar esmola na nossa vida cotidiana. Tem que parar de dar esmola no nosso trabalho. E a gente precisa mais do que nunca nos posicionarmos como igreja e evangelizarmos essas pessoas. Você deseja isso? Amém? Pedro responde. Eu imagino esse homem, na verdade, se levantando, gritando e perguntando: Pedro, vocês poderiam me levar para a igreja com vocês? Porque meu sonho era ir para a igreja. Pedro, eu nunca fui lá, mas eu sei que todo mundo que entra lá sai alegre. Pedro, agora eu posso andar, agora eu posso ir. Será que eu poderia entrar e conhecer esse Cristo que você me falou aqui, para mim andar no nome dele? Aí eu imagino Pedro olhando para aquele ex-aleijado, agora transformado, dizendo assim: vem, vem. Ah, querido, eu já imagino aquele homem entrando, subindo aquelas escadas, saltando de alegria, glorificando a Deus, porque Pedro e João transbordaram do Espírito Santo na vida daquele homem. John Wesley, um dos maiores pregadores, evangelistas, que já pisou nessa terra, certa vez, toda vez que ele ia pregar, lotava de gente. O homem ia pregar e uma multidão de gente ia seguir ele. E não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada na época. Como que eles ficavam sabendo que aquele homem ia pregar, o lugar que ele ia pregar e a hora que ele ia pregar? E lotava, uma multidão de pessoas. Aí uma vez uma pessoa que estava fazendo uma entrevista com ele perguntou: John, por que toda vez que você vai pregar, multidões vão até onde você está só para ouvir o que você tem a dizer? E ele respondeu assim: simples. Eu me incendeio pelo Evangelho, eu transbordo do Evangelho, eu me encho do Evangelho, e as pessoas saem de onde eles estão para me ver queimar por Jesus. As pessoas só vão acompanhar você, as pessoas só vão seguir a gente, as pessoas só vão crer no Jesus e no Deus que a gente crê, depois que eles enxergarem o transbordar desse Jesus, desse Espírito a quem falamos que cremos. Enquanto não enxergarem o Espírito Santo em nós lá fora, eles não vão entrar aqui dentro junto com a gente. Querido, transbordar do Espírito começa aqui dentro, mas tem que fazer a diferença lá fora. Amém? Amém? Eu quero isso aqui, ó. Mas eu também quero ver um monte de gente subindo as escadas com cada um de vocês, dizendo assim: eu preciso encontrar esse Jesus que mudou sua história. Eu preciso encontrar esse Jesus que mudou sua vida. Eu preciso ser restaurado como você foi. Eu preciso ter um casamento feliz, próspero, como você tem. Como que você faz? O que você faz para ter esse sorriso?
Pedro, o que você faz para poder estar aqui todos os dias nessa igreja, 3 horas da tarde, orando? Eu preciso disso também. Ah, queridos, aí sim o mover será top de linha. Ah, querido, aí sim vai ser sobrenatural. Eu quero ver isso, eu quero ver aleijados sendo curados nesse lugar, cegos enxergando nesse lugar, casamentos transformados nesse lugar. Mas primeiro nós precisamos nos posicionar como Pedro e João e dizer assim: não, nós não vamos te dar mais uma esmola, nós não vamos te dar mais um dinheirinho, mas levanta e anda em nome de Jesus e receba o poder do Espírito Santo de Deus. É isso. Aleluia, glória a Deus. E para concluir, vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar. Olha só, para aqui. Agora imagina a igreja vendo aquele homem entrando no templo, envergonhada, dizendo assim: ixi, agora esse homem vai ver que aqui dentro eu sou crente, mas na porta do templo eu nunca falei de Jesus para ele. Agora ele vai me ver pulando aqui dentro da igreja, né, adorando a Deus aqui na igreja, mas todas as vezes que eu passava por ele na porta do templo, eu virava a cara. Olha só, todo mundo viu o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa, e todos ficaram o quê? Perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Todo o povo viu louvando a Deus. O transbordar na vida de Pedro e João foi tão grande, gente, tão grande, que eles impactaram não só a vida do aleijado, mas também a vida dos crentes. Porque eu acredito que a partir de hoje, nunca mais um aleijado ficaria na porta daquele templo sem que um crente passasse por ele dizendo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho hoje eu te dou. O transbordar do Espírito Santo na sua vida vai converter até crente. Até crente vai ser convertido através da sua vida. Amém? Todos receberam o Espírito em Atos 2. Todos foram cheios, mas só 2 transbordaram. Todos receberam o Espírito em Atos 2, mas em Atos 3, só 2 transbordaram do Espírito. E você deseja fazer parte deste grupo hoje? Quem quer? Quem quer sair daqui transbordando do Espírito Santo? Quem quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Você quer? Fica de pé no seu lugar, querido.